Bom dia. Sei que estão de férias, mas sei também que estão respondendo o exercício. Então, bora responder um pouco dessas atividades, pelo menos tirar as dúvidas básicas. Então, nosso exercício avaliativo, ele tem basicamente 9 questões que falam sobre o conteúdo de infiltração e infiltrabilidade. A nossa primeira questão, ela vem justamente perguntando isso. O que seria infiltração? Diferencie infiltração de infiltrabilidade. Então, infiltração é o processo pelo qual ocorre a entrada de água na superfície do terreno no sentido ao interior do solo, e a infiltrabilidade é a propriedade que o solo possui, que se caracteriza pela permeabilidade da água disponível para penetrar no solo. Então, para que haja uma infiltração no solo, é necessário que o solo tenha a propriedade de filtrabilidade, de permitir uma boa permeabilidade de água disponível. Senão, assim, o solo ele não vai conseguir penetrar a água somente vai ficar acumulada na superfície. Na segunda questão, iremos calcular a velocidade de infiltração básica. Essa velocidade, ela depende diretamente, pessoal, da textura do solo, da estrutura do solo. E ela pode variar conforme também a percentagem de umidade do solo. Fatores também que influenciam nessa velocidade de infiltração é a época em que vai realizar a irrigação, a temperatura do solo, a porosidade, porque tem solos que têm bastante porosidade, outros não, a existência de uma camada menos permeável ao longo. Então, o solo, na maioria das vezes, ele tem um perfil que vai influenciar nessa velocidade de infiltração. Então, determinar a velocidade de infiltração ela é importante para a irrigação e drenagem, porque ele vai dimensionar os projetos agrícolas de irrigação e drenagem, também de conservação do solo. E essa questão ela vem sendo amplamente estudada, pessoal, e ainda não existe um consenso geral, ok? Bem estabelecido sobre qual a melhor técnica para determinar a velocidade de infiltração do solo. A segunda questão ela já vem com uma fórmula já dada para vocês. A nossa fórmula V é igual a 4T menos 0,4. V é a velocidade de infiltração, aquela que estamos procurando, que é medida em milímetros por hora. T é 60 minutos, foi dado, né? Que é a lâmina infiltrada em 60 minutos. Então, o tempo ele é medido em 60 minutos. Então, para a gente transformar em horas, mesmo a lâmina de água, a velocidade sendo milímetros por hora. Pode deixar em minutos. Isso era dúvida aqui. Inclusive, me perguntaram se transformava ou não. Não, não precisa transformar, correto? Então, e 0,4 é o coeficiente, a constante do solo. Então, a fórmula que temos será a seguinte: V é igual a 4 vezes 60 menos 0,4. Vocês continuem a calcular. Terceira questão. Vem falando, o processo de infiltração depende de quais fenômenos? Quais seriam os fenômenos que são critérios, né, para o processo de infiltração? Então, basicamente, é o tipo de solo, a natureza de formação do solo, a existência de água disponível para que possa infiltrar, seja por irrigação ou não, o estado da superfície do solo, se ele é um solo compactado ou poroso, e assim sucessivamente, e o volume de água e quantidade de ar inicialmente presente no solo. Então, esses são os principais fenômenos que o processo de irrigação depende deles. Quarta questão. O que é método do simulador de chuva ou infiltrômetro de aspersão? Então, simuladores de chuva, ou também chamados de infiltrômetros de aspersão, são equipamentos que aplicam água na forma de chuva, podendo ser controlados na intensidade de precipitação, como se fosse um teste de uma chuva no solo e como o solo iria se compactar. Além da intensidade de precipitação, a gente também vai analisar o tamanho e a velocidade de impactos das gotas na área de teste, onde se deseja estudar as características de infiltração. Você pode utilizar esse método do simulador de chuva antes, por exemplo, de colocar um sistema de irrigação em uma determinada área. Quinta questão. No gráfico, é para que vocês tenham um melhor entendimento de como é que funciona a velocidade de infiltração dependendo do solo. Então, a quinta questão, ele vem pedindo justamente para que vocês expliquem esse gráfico com as próprias palavras, com suas palavras. Então, no gráfico, a gente pode observar a velocidade de infiltração e ela possui uma determinada variação, que é de acordo com o tempo e o tipo de solo. Então, dependendo do solo, dependendo do tempo de infiltração da água, eu vou ter uma velocidade de infiltração.
Cada solo possui uma velocidade diferente. Por exemplo, no solo argiloso que tem aí no gráfico, a velocidade é menor de infiltração do que no solo arenoso, ou seja, a água ela infiltra mais rápido no solo arenoso do que no solo argiloso. Então, quando eu vou utilizar um sistema de irrigação, eu tenho que fazer essa análise. Se o solo é arenoso, eu devo colocar o quê? Uma maior quantidade de água do que no solo argiloso, já que o solo argiloso ele vai conseguir acumular. Assim também acontece com outros solos, por exemplo, o solo umífero, ele é rico em matéria orgânica, então ele é um solo que é molhado com bastante facilidade. O solo calcário, ele é um solo seco e quente, ele é impróprio para a agricultura. Se eu for, por exemplo, utilizar um sistema de irrigação, seria que utilizar bastante água, por isso que ele não é recomendado. E o argiloso que a gente sabe que ele permite uma maior permeabilidade de água. Então, essa quinta questão, vocês irão dar a opinião de vocês, como vocês estão entendendo esse gráfico. Na sexta questão, vem perguntando quais os critérios de acordo com Alves Sobrinho, estudioso sobre sistemas de irrigação e drenagem, ok? E os critérios que ele falou que um infiltrômetro de aspersão deve atender, ok? Então, os principais critérios tem na apostila de vocês, que é produzir gotas em diâmetro médio similar, produzir precipitação com energia cinética, possibilitar o controle da intensidade da precipitação, que é da chuva, aplicar água de modo numa parcela experimental com área adequada ao processo de estudo, e também ser portátil e fácil de operar no campo. Vocês podem utilizar esse equipamento, esse infiltrômetro de aspersão, para poder fazer análise da infiltrabilidade do solo. A partir da sétima questão, a gente vai utilizar o mesmo método utilizado na segunda. Então, vocês vão encontrar fórmulas prontas e só vão colocar os dados que tem na questão. Então, na sétima questão, considere a equação de infiltração, lâmina de água igual a 2,4, que é a velocidade, vezes T, menos 0,38, que é a constante de irrigação. Então, a gente vai utilizar essa fórmula e fazer a substituição dos dados, ok? Então, letra A, determine a lâmina infiltrada em 18 minutos. Então, eu vou substituir o tempo, correto? Por 18 minutos. Letra B, determine o tempo para infiltrar uma lâmina de 28 centímetros. Nesse caso, eu irei substituir a lâmina de água, no caso L. Na oitava questão, vou utilizar a mesma fórmula da sétima questão, só que eu irei utilizar para a lâmina de água, que é 2.400 metros cúbicos por hectare. Então, eu vou fazer a substituição e vou obter quanto tempo eu preciso para essa quantidade de água infiltrar no meu solo. Nona questão, eu vou ter outra fórmula, V igual a 0,38, T menos 0,63, correto? Então, eu vou substituir o tempo, vem falando. Qual a velocidade necessária para a água infiltrar em 10 minutos? Então, assim, como vocês podem perceber, são questões de fácil entendimento. Eu não coloquei questões difíceis e espero que vocês consigam responder. Boa sorte!